Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar de digestão, certo? Então pegue seu material e bons estudos. Ótimo! Para a gente falar de digestão, pessoal, nós temos que entender o seguinte: a digestão ela faz parte da nossa vida. Tem até um ditado que fala que nós somos o que nós comemos. Então, o processo digestório ele é muito importante para o nosso dia a dia, certo? Então, para que os nutrientes sejam absorvidos e aproveitados pelo nosso organismo, nós precisamos passar por esse processo digestório, certo? E aí a gente vai entender que quando a gente pensa em digestão, nós temos uma digestão que é chamada de digestão mecânica ou digestão física, certo? E outra que é chamada de digestão química. Muito bem. A digestão mecânica, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, do processo de mastigação. Então, a boca, ela é a entrada do alimento no nosso organismo. E o primeiro processo é o processo de mastigação. E aí nós temos a participação dos dentes, né, da saliva, da língua, mas isso é um exemplo de digestão mecânica. Após esse alimento passar pelo processo de mastigação, vai ocorrer o que nós chamamos de deglutição. E aí, para ocorrer a deglutição, nós precisamos de algumas contrações musculares que a gente chama de movimentos peristálticos, certo? Então, o primeiro passo do processo digestório é a mastigação, que é uma digestão que a gente chama de digestão mecânica ou digestão física. Continuando, nós temos a etapa de digestão química. Então, pessoal, os alimentos, eles precisam ser quebrados pela digestão física para que ocorra a digestão química. E quem vai participar desse processo são as enzimas digestivas. Então, nós temos enzimas, por exemplo, lá na boca, já participando do processo digestório, da digestão química, e nós temos ao longo do trato digestório, do tubo digestório, demais enzimas participando desse processo, certo? Essas enzimas, elas são importantes por quê? Porque nós precisamos ter acesso aos nutrientes que estão presentes nesses alimentos. E só com a participação dessas enzimas é que nós vamos conseguir absorver esses nutrientes. Esses nutrientes, eles precisam ser quebrados em moléculas menores, né, em partículas menores, para que nós consigamos absorvê-los. E aí nós temos alguns exemplos. O amido, por exemplo, ele é digerido, né, lá na boca. Então, o processo de digestão química do amido inicia lá na boca. Nós precisamos desse amido, né, ser passado por esse processo de digestão química para que a gente tenha acesso à glicose. Assim acontece também com as proteínas, com os lipídios, quando nós precisamos, por exemplo, absorver aminoácidos, ácidos graxos que estão presentes nessas macromoléculas, certo? Continuando, nós vamos entender que essas enzimas, elas vão atuar de forma que aceleram o processo de reação química. E aí nós chamamos elas de catalisadores, certo? Então, as enzimas, elas atuam acelerando, né, a velocidade dessas reações químicas. E o interessante é que nós temos que entender que cada enzima ela vai se ligar a moléculas específicas. Se nós observarmos aqui na imagem, ó, nós temos uma enzima, né, que vai justamente ligar-se a uma molécula maior com o objetivo de quebrá-la, né, em moléculas menores para que possamos fazer o processo de absorção. Então, é assim que as enzimas atuam no processo digestório. Continuando, nós vamos entender agora o caminho do alimento. Pessoas, presta atenção. Nós temos órgãos que formam o sistema digestório que nós chamamos de tubo digestório. Professor, o que seria o tubo digestório? Seria justamente o caminho do alimento, por onde esse alimento passa. E aqui no nosso esquema, você pode observar que esse tubo digestório está destacado aí na cor preta. Então, os órgãos que estão aí escritos, né, na cor preta é justamente o tubo digestório. Professor, os que estão destacados em azul são glândulas que fazem parte do processo digestório.
mas o alimento necessariamente não passa por elas, certo? Então elas participam da digestão de forma a contribuir com o processo digestório. A gente chama isso de glândulas anexas ao sistema digestório, certinho? Então na imagem aqui nós podemos observar justamente os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Vamos entender cada um deles agora, certo? Começando pela boca. Gente, a boca, ela é a entrada do alimento no nosso corpo. Então, o início da digestão começa aqui na boca. Nós temos, por exemplo, a participação da língua, dos dentes, da saliva, né? Imagina comigo, na medida que você está mastigando esse alimento, você está formando o que nós chamamos de bolo alimentar. Para esse bolo alimentar ser formado, você precisa da saliva. Então, nós temos a participação das glândulas salivares, né, umedecendo esse alimento para que esse bolo alimentar seja formado. Então, os dentes eles vão agir na digestão física, né, na mecânica, quebrando esse alimento. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos justamente a representação desse sistema digestório. Então, a gente pode observar que a boca é justamente a entrada, né, do alimento no nosso corpo. Vamos lá para o próximo componente do sistema digestório. São as glândulas salivares. Pessoal, as glândulas salivares, elas estão aqui, ó. Se você observar na imagem, nós temos glândulas salivares diferentes participando do processo digestório. Essas glândulas salivares, elas têm, obviamente, por função, produzir a saliva e nós temos que lembrar que aí há a presença de enzimas digestivas. Então, se nós lembrarmos, né, da pitialina, né, que é a amilase salivar, ela já está presente aqui na saliva, agindo justamente sobre o amido. Então, a digestão química, ela já inicia aqui na boca. Lembra aí das glândulas salivares, lembra da amilase salivar, que é uma enzima que atua aqui na boca já, certo? Continuando, nós vamos entender que o próximo passo, né, desse alimento vai ser justamente passar pela faringe. Gente, a faringe, né, ela interliga aí a boca ao tubo digestório, né? Ela é a sequência desse tubo digestório. E nós temos que lembrar que quando nós falamos de faringe, nós temos a participação dela também no sistema respiratório, certo? Por isso que no término, né, no final da faringe, nós temos uma região chamada de epiglote. Professor, qual a função da epiglote? É impedir, por exemplo, queridos, que o alimento entre no tubo respiratório, certo? Então essa epiglote, ela é uma membrana que vai justamente fechar aí o tubo respiratório para que o bolo alimentar ele siga direto para o esôfago, certo? Novamente, nós lembramos dos movimentos peristálticos, que vão fazer com que esse alimento seja deglutido. E aqui na imagem a gente tem justamente, né, um bolo alimentar representado aí, ó, no processo de deglutição, certo? Continuando o nosso sistema digestório, nós vamos chegar no estômago, certo? Gente, o estômago, primeiramente, ele é uma bolsa muscular, certo? E lá nós vamos ter digestão mecânica e digestão química. As contrações musculares realizadas pelo estômago, né, e obviamente possibilitada pelos músculos que constituem esse estômago, é que vão possibilitar essa digestão mecânica, certo? E a digestão química fica por conta do suco gástrico. Lembra que esse suco gástrico, né, que é constituído por água, por muco, por ácido clorídrico e por enzimas digestivas, ele vai atuar quimicamente sobre esses alimentos, né, quebrando-os, digerindo-os para que ocorra o processo de absorção. Nós temos que entender que isso é chamado de pepsina, certo? E essa pepsina ela vai justamente agir na quebra das proteínas. Quando ocorre a quebra dessas proteínas, nós teremos o quê? Nutrientes menores. Lembra lá, as enzimas elas vão quebrando para que
os nutrientes sejam menores e que possibilitem a absorção dos mesmos. Então, essas proteínas elas vão sendo quebradas em peptídeos, que por suas vezes são constituídos por aminoácidos. Se a gente pensar aqui, ó, observa que justamente a gente consegue observar o estômago. Então, você pode ver que o estômago ele está aqui, certo? O próximo passo é falarmos das estruturas anexas ao sistema digestório. E aí nós temos que falar de um órgão que é bastante importante para o nosso corpo, não somente para a digestão, que é o fígado, certo? Pessoal, o fígado, ele vai produzir um líquido, né, que nós chamamos de bile. E essa bile, ela tem uma importância no processo digestório, por quê? Porque ela age sobre lipídios, sobre gorduras, certo? Se você observar a participação aqui nessa imagem, você vai ver justamente como que a bile atua sobre esses lipídios, certo? Ela vai fragmentar eles, vai fragmentar essa gordura em partículas menores. Gente, onde está a bile, né? Se você observar aqui nessa imagem, você pode ver um fígado e aqui ao lado nós temos justamente a vesícula biliar, que é onde esse líquido é armazenado. Vamos para mais algumas funções do fígado? Observa, além de produzir a bile, o fígado ele é importante porque ele age na desintoxicação do organismo. Por exemplo, poluentes, pesticidas, álcool e outras drogas é retirado do nosso corpo, né, lá da corrente sanguínea, a partir do momento em que esse sangue circula pelo fígado. Mais uma importância aí do fígado para a gente. Além disso, ele age na reabsorção de glóbulos vermelhos velhos, mortos, desgastados, são reabsorvidos lá pelo fígado. Produz também proteínas, né? E essas proteínas elas são importantes para a coagulação do sangue. Além disso, nós vamos ter o armazenamento de vitaminas, como a vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina K, sais minerais como o ferro. Nós vamos ter uma transformação de amônia, que é uma substância tóxica, né, para o nosso corpo, em ureia. Essa transformação ela ocorre lá no fígado. Consequentemente, essa ureia ela vai ser eliminada lá pelo sistema urinário, certo? E atua aí no controle glicêmico. É só nós pensarmos que nesse fígado ocorre justamente o armazenamento de glicose, né, em forma de glicogênio. Certinho? Destaca aí essas funções do fígado. Continuando no sistema digestório, nós vamos ter justamente a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena o líquido, né, que é produzido pelo fígado, que é a bile. É importante? Sim, bastante importante. Mas a gente tem alguns probleminhas quando nós falamos de vesícula biliar. Por exemplo, há a formação de cálculos, né, nessa vesícula. Esses cálculos, eles formam por quê? Porque nesse líquido nós temos a presença de colesterol e é justamente a união dessas moléculas que fazem com que esses cálculos sejam formados, certo? E aí, em muitos casos, nós precisamos de intervenções cirúrgicas, né? Até mesmo, às vezes, precisa ser retirado essa vesícula. Professor, mas se eu retiro a vesícula, quer dizer que eu não tenho mais bile atuando no meu sistema? É isso mesmo. E aí você precisa, nessa fase inicial, né, pós-retirada, controlar, por exemplo, os alimentos ricos em gorduras. Com o tempo, seu corpo vai se adaptando a isso. Certinho? Continuando o sistema digestório, nós vamos falar de mais uma glândula anexa, que é o pâncreas. O pâncreas, senhores, ele produz o que nós chamamos de suco pancreático, certo? E esse suco pancreático ele vai ser lançado lá no duodeno. O que nós temos aqui? Substâncias alcalinas, certo? Isso é importantíssimo porque elas vão neutralizar a acidez do nosso suco digestório. É só você pensar comigo. Onde está o duodeno, né? Ali, após a saída do estômago. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. O que saiu do estômago? Substância ácida, porque lá no estômago tinha suco gástrico, tinha ácido clorídrico. Então, essa ação do suco pancreático
neutralizando essa substância que é ácida, é importantíssima para o processo digestório. Além disso, nós vamos ter enzimas, né, participando aí também da constituição desse suco. Nós temos, por exemplo, a amilase pancreática, que vai terminar a ação lá sobre o amido, né, que iniciou a sua digestão lá na boca. Nós temos protease pancreática, nós temos lipase agindo aí sobre proteínas e lipídios, certo? Continuando o sistema digestório, nós vamos ter o intestino delgado. Então, nós voltamos agora para o tubo digestório, certo? No intestino delgado, senhores, ocorrem etapas importantíssimas do processo digestório. Nós vamos ter o recebimento de um líquido que ele vai ser chamado de suco entérico, certo? Esse suco entérico, né, ele vai ser constituído por diferentes enzimas, né? Nós vamos ter lá, por exemplo, peptidase, sacarase, lactase, maltase, agindo sobre peptídeos, sacarose, lactose, maltose no processo de digestório. Então, ainda nós vamos continuar a digestão no intestino delgado. Só que, além disso, nós vamos ver que no intestino delgado, nós temos na parte final dele etapas importantes. Observa comigo. Olha só, lá no duodeno, além do suco entérico que eu falei, nós vamos ter o recebimento de bile e de suco pancreático. Então, nós vamos entender que ocorre aí no intestino delgado a absorção de moléculas que resultaram desse processo digestório. Professor, que moléculas são essas? Vitaminas, sais minerais, água, tudo vai ser absorvido aqui no intestino delgado, certo? Para onde vão esses nutrientes? Importantíssimo, para a corrente sanguínea. Observa aí a próxima imagem. Olha o que nós temos aqui, gente. A imagem representa a estrutura interna justamente desse intestino delgado. Então, nós temos aqui as vilosidades, né, e as microvilosidades. Se você observar, aqui nós temos vasos sanguíneos. Então, o nosso tubo digestório, quando nós falamos do intestino delgado, nós vamos ter substâncias que aumentam a capacidade de absorção dos nutrientes aqui. E ao redor dessas, né, ao redor dessas substâncias, dessas estruturas, nós temos justamente a corrente sanguínea. Então, os nutrientes eles vão para a corrente sanguínea, certo? Eles têm que participar e têm que chegar ao seu destino, que são as células. Continuando, pessoal, nós vamos ver que após o intestino delgado, nós temos o intestino grosso, que é a parte final, né, do processo digestório. Aqui, o que vai chegar nesse intestino, ele vai ser chamado de quilo, né? A substância que chega, as partículas que chegaram resultantes daqueles alimentos, ela é chamada de quilo. E ela vai passar justamente por esse intestino grosso, onde nós ainda vamos ter reabsorção de água, tá? Então, se ainda tem água aí, junto com essa substância, ela vai ser reabsorvida e também vai ser devolvida lá para a corrente sanguínea. Terminando aqui o nosso sistema digestório, nós temos que falar um pouco da microbiota intestinal. Gente, esses micro-organismos que estão presentes aí no nosso sistema digestório, eles são importantíssimos, né, para a vida e para a saúde dessa flora intestinal, certo? Após o término, nós vamos ter a formação das fezes, que aí já é o que não é mais útil para o nosso corpo. Nessa imagem, você pode pausar o vídeo e fazer suas anotações, que aqui nós temos um mapa mental que resume tudo isso que foi falado. Certinho? Para a gente encerrar, então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.